Juízes I. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntarem ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor Judá: subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni Bezeque e em Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni Bezeque fugiu. E o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali, porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e o tomaram, e o feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Eram, porém, dantes o nome de Hebrom, Quiriate-Arbá. E feriram a Sesai, e a Yamã, e a Tamai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E eram dantes o nome de Debir, Quiriate-Zefer. E disse Calebe: quer ferir a Quiriate-Zefer? E a tomar lhe darei a minha filha Aquizá por mulher. E tomou a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e a Calebe lhe deu a sua filha Aquizá por mulher. E sucedeu que, vindo a ela, ele o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela lhe apegou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também aos filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, como os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram, e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Ormã. Tomou mais Judá a Gaza como seu termo, e a Asquelon como seu termo, e a Ecrom como seu termo. E foi o Senhor Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. E deram Hebrom a Calebe como Moisés, e disseram: e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles, e fez a casa de José espiar a Betel, e foi diante do nome dessa cidade Luz. E viram espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos jebuseus, dos heteus, edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Betel-Seá, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor como os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Medigo como os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra,
E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon aos moradores de Quitron, nem os moradores de Naolon. Porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu aos moradores de Jacó, nem os moradores de Sidom, nem a Alabe, nem a Cazibe, nem a Elba, nem a Afeca, nem a Reobe. Porém os azeritas habitavam no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu aos moradores de Bet-Semes, nem aos moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E apertaram os amorreus, os filhos de Edá, até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Erez, em Aijalon e em Assamabi. Porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Juízes 2. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse do Egito: Vós fiz subir, e vós trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceste à minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: não os espalharei diante de vós. Antes estarão as vossas ilhagas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que clamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os seus dias dos anciões que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte de Mone de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos, por onde quer que saiam. A mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvavam-se a eles. Depressa se desviavam do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor levantava os juízos, o Senhor era com os juízes, e os livrara da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se corrompiam mais do que seus pais,
andando à poste de outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz, tampouco desampossarei mais de diante deles e nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que por elas provam a Israel, se não hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardavam, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué.